Boa noite a todos. Bom, graças a Deus. Quero agradecer a equipe de louvor que gentilmente incluiu no setlist esse louvor. Foi um pedido meu para eles. Mesmo com a voz assim, cantou muito bem, gente. Não cantou? Não foi uma benção? Você foi abençoado? Levanta sua mão aí, tá vendo? Uma benção. Glórias a Deus por isso. Gente, antes de nós partimos para a palavra de Deus, que vai ser baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mas antes da gente começar, eu vou contar para vocês uma coisa. Nem sempre a gente só conta a vitória, né? Vou contar para vocês uma coisa que... Sim, quando a gente costuma fazer uma pregação, preparar uma pregação, a gente normalmente gasta um tempo considerável orando, pedindo a Deus um direcionamento. E eu tinha sido chamado para pregar aqui, eu já tinha preparado uma pregação, eu fiz uma pregação na internet há poucos dias, uma pregação online, e eu falei, já tenho uma pregação. Então eu falei, graças a Deus, tudo tranquilo, né? O reverendo Fernando sabe como que é, né? A gente prepara com tanto carinho, amor. E eu falei, estou tranquilo, já tenho a mensagem. E quando eu estava, essa semana a gente foi visitar lá em Maricá, uma casa que a igreja também ajuda, entre tantos projetos que a gente ajuda. Se você não assistiu a pregação de hoje de manhã com o pastor Ricardo Rangel, assista. A igreja dele é uma das igrejas que a gente ajuda aqui. Todo mês a gente dá uma força para eles, não só apoio espiritual, orientação, mas também apoio financeiro. E a gente ajuda uma casa em Maricá que tem 6 internos, eles são pessoas com doenças mentais que foram cuidados desde pequeno numa creche, eles não puderam ser devolvidos por conta dos problemas que eles têm mais ou menos a minha idade. Enfim, eu estava indo para essa casa, eu estava assistindo um vídeo do Augusto Nicodemos, e aí eu senti claramente Deus falando comigo, porque ele falou, olha, uma vez eu fui convidado para ir pela segunda vez no aniversário de uma igreja, e eu fui ali, preguei a mensagem, quando eu terminei da pregação, o pastor me chamou, ele falou, ano passado você pregou a mesma mensagem. Gente, aqui eu falei assim, meu Deus, mas será que alguém que me viu no meu canal do YouTube vai estar lá na igreja? Eu perguntei para uma irmã que está aqui hoje, eu falei assim, só para testar se era Deus falando comigo. Eu falei, minha irmã, por acaso você vai estar lá na igreja? Com certeza estarei domingo à noite. Aí eu falei, obrigado Deus, entendi o recado. E aí eu falei, e agora Deus, vamos de quê? Ainda dava tempo de preparar, graças a Deus, mas assim, foi tão maravilhoso, porque em vários momentos dessa semana, Deus ele foi colocando no meu coração qual seria a mensagem de hoje. Deus fala comigo muito no banho, eu tenho muitos insights assim, ideias no banho, Deus colocou alguns temas para eu trabalhar. Num dia que eu acordei muito antes do horário, eu fui para a sala orar, eu estava buscando uma resposta sobre uma viagem que eu estou querendo saber se eu faço ou não faço, e aí eu abri a Bíblia, onde que caiu? Lucas 24. Eu falei, tá Deus, entendi que eu tenho que preparar a mensagem. Aí, fechei de novo, abri num outro negócio que não tinha nada a ver, fechei, abri de novo, Lucas 24, eu falei, tá bom Deus, entendi que é isso. E foi tão maravilhoso, porque quando eu estava lendo de novo esse capítulo todo, eu percebi algumas coisas que eu nunca tinha visto. E a primeira coisa que Deus me deu sobre essa pregação que a gente ainda vai começar, né? Só um preâmbulo, o pessoal se acalmar aí, enfim, e achar o texto, é o título. E o título da pregação de hoje é Um Dia Inesquecível. E foi legal, porque eu nunca teria pensado nesse título, não passou pela minha mente, foi no meu momento devocional que Deus foi e colocou no meu coração esse título. E vocês vão entender por que um dia e por que inesquecível.
E eu oro a Deus para que o Senhor venha falar aos nossos corações, amém? Então vamos curvar nossas cabeças. E com as cabeças curvadas, a gente cantou esse louvor de Emaús. E a gente ouviu nesse louvor, quem é esse que vem nos abraçando? Que você possa sentir o abraço de Deus nessa noite, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. E que Ele te abrace, te envolva, e você sinta a presença dEle, inclusive através da reflexão da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos, Senhor, que Tu venhas estar, Senhor, falando a cada coração, a começar pelo meu. Deus, em Teu nome, Senhor Jesus, eu te peço que esse capítulo, ele venha constituir numa reflexão profunda, que acarrete em mudança de vida, mudança de pensamento, que acarrete em mudança de postura, que acarrete em transformação das nossas vidas, a começar pela minha. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Se nós podemos, Senhor, imaginar nossos corações como um solo, que esse solo seja fértil, para que receba a semente da Tua palavra e frutifique, para a glória e honra do Teu nome. Assim oramos. Amém. Amém? Então vamos lá, eu vou pedir uma gentileza. Eu coloquei todos os versículos, a maior parte deles, aqui na projeção. Se você tem uma Bíblia física, acompanhe. Se você tem uma Bíblia online e começar a chegar alguma notificação, desliga e fica focando só aqui, amém? Porque esse capítulo tem 50 versículos, eu tenho 40 minutos, e antes de sair de férias, o pastor Douglas, ele instalou um alçapão aqui, que se estourar 40 minutos, ele aperta um botãozinho, eu vou aparecer lá na pista. Então, não dá para eu ler esse texto agora e depois, então vou pedir para vocês acompanharem comigo a leitura de alguns versículos, mas a gente vai conversar só com um versículo, que é o versículo de número 18, na instrumentalidade da nossa irmã Clarinha. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Pode passar. O tema da nossa mensagem é um dia inesquecível. Gente, esse versículo que eu acabei de ler é um versículo de uma das pessoas mais corajosas que eu conheci lendo Lucas, porque ele falou essa palavra, ele deu esse puxão de orelha em Jesus Cristo. Ele virou para o Senhor Jesus e falou, diz assim, porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Gente, e eu comecei a olhar, como eu falei nesse devocional que eu comentei com vocês, e Deus começou a me mostrar algumas coisas muito interessantes. Por que um dia inesquecível? Por que Cleopas falou isso para Jesus? Em que contexto foi? E a gente vai, para a gente entender o que eu quero falar, o que o Espírito Santo de Deus quer transmitir para nós, primeiro a gente precisa visualizar esse dia. Então, olha só que interessante, se a gente olhar aqui para os versículos 1, 13, 33, 36 e 50, a gente vai ver que numa leitura rápida do capítulo 24, tudo aparentemente no relato de Lucas aconteceu em um dia. E esse dia, por isso, se torna inesquecível. Pode passar, Clarinha. Mas no primeiro dia da semana, em alta madrugada, a gente está falando do domingo. Logo em seguida, a gente tem o próximo versículo que fala naquele mesmo dia, ainda no domingo. Depois passou desse para o 33. E na mesma hora, quando termina aquele relato, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11. E vai para o 36, que falavam eles ainda, quando Jesus apareceu no meio deles e disse. E por fim,
o versículo 50, que fala assim: então Jesus o levou para fora até Betânia. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu tentar entender melhor isso aqui. Eles estavam em Jerusalém, eles foram para Emaús, que distava mais ou menos 11 quilômetros, eles voltaram para Jerusalém, depois Jesus os leva para Betânia, e depois eles voltam para cultuar e adorar a Deus. Será que isso é viável em um dia? Aí eu fiz uma estimativa, somando 2 vezes cada um ali, dá 22 com 6, 28, vamos arredondar para 30. Eu botei no Google Maps, dá mais ou menos da minha casa até Itaboraí. Eu falei, se eu fosse a pé, que eles não tinham Uber naquela época, daria mais ou menos 7 horas de caminhada todo esse trajeto. Então eu falei, é viável que esse trajeto todo tenha ocorrido num dia. Se a pessoa fosse um atleta igual o nosso irmão, acho que mais rápido ainda, né? Menos de 7 horas. Nosso irmão Gustavo, estamos juntos, irmão. Mas, ou seja, dá para fazer. Então, entendendo que isso aconteceu num dia, vamos entender então o que torna esse dia inesquecível para eles e para nós. Mas antes, a gente precisa entender que nós temos 4 blocos nesse capítulo todo. São 50 versículos e eu vou ter que mencionar algumas coisas por blocos. O primeiro bloco, que vai do 1 até o 12, vai falar de Maria e suas amigas que foram para o sepulcro levando óleos aromáticos para perfumar o corpo de Jesus, não encontram ele, encontram um anjo que fala com elas. E aí a história se desenrola, elas vão falar para os discípulos tudo o que elas viram, e os discípulos não acreditam. Num segundo momento, temos Cleopas, esse corajoso, que falou isso para Jesus. Jesus, ele encontra com o Cleopas e um outro discípulo, eles estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e eles não reconhecem a Jesus. Eles caminham, Jesus interage com eles, eles não reconhecem a Jesus. Jesus dá uma bronca neles, ele fala, vocês são tão necios, que não conseguem entender o que os profetas diziam a respeito do Cristo, que ele havia de morrer e ressuscitar, e diz o próprio Cristo. Lucas, aliás, falando, ele começa a discorrer de Moisés, dos profetas, e em todas as escrituras, aquilo que as escrituras diziam a respeito dele. E aí depois ele parte o pão, na música, né? E no partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E foi o que aconteceu com eles. Eles reconheceram no partir do pão, e Jesus, ele desaparece. E aí eles voltam, correndo para Jerusalém, para contar tudo ainda. E aí os 11 e os outros discípulos estão em Jeru, porque não deu para escrever Zalém, mas vocês ficam olhando ali, né? Sou íntimo. Jeru ali do 26 ao 49, e Jesus, ele aparece para esses 11 e outros que estavam lá, inclusive Cleopas e o amigo, e ele fala, olha, toca aqui, toca na minha ferida, toca em mim, me abraça. Vocês não estão acreditando que eu ressuscitei, então eu vou comer com vocês, porque o espírito não tem corpo, o espírito não come, ele come para demonstrar que ele está ressuscitado. E depois disso tudo, ele leva todos os discípulos, não deu para escrever todos, então botei a galera e Jesus, foram para Betânia, e aí ele dá as últimas instruções, e ele sobe aos céus, fechando o livro de Lucas. Então, esses 4 momentos que aconteceram nesse dia, num relato ali de Lucas, segundo o Evangelho de Lucas, eles tornam esse dia inesquecível. Mas, olhando para tudo que aconteceu aqui, o Senhor, ele me levou a refletir sobre 4 grandes lições que aconteceram nesse capítulo. E a primeira lição que a gente extrai desse dia inesquecível é que, para esse dia ser inesquecível, eles tiveram que ter um encontro com Jesus Cristo. Se a gente olhar num dos blocos, que são os 11 e os outros, eu selecionei alguns versículos que diz assim, versículo 36,
Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria de como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Gente, eles inquestionavelmente encontraram com Jesus, tiveram encontro real com o Senhor ressuscitado. Eles tocaram, eles palparam, eles viram Jesus comendo, e eles sim, esse primeiro bloco, os 11 e os outros, eles tiveram esse encontro com Jesus ressuscitado, esse encontro real. E Cleopas e os amigos tiveram? Diz assim no versículo 15: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí, versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com ele. 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, e ele desapareceu da presença deles. Alguma dúvida de que tanto os 11, no relato quase final do capítulo, quanto Cleopas e o amigo, eles tiveram um encontro real com Jesus? Nenhuma. Eles realmente viram, e o Cleopas, um pouquinho mais lerdinho do que os outros, né, e o amigo dele, só perceberam quando partiu o pão, mas eles perceberam. Graças a Deus por isso. Mas e graças a Deus mesmo, porque os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas a pergunta é: se um dos pontos que a gente deve extrair desse dia inesquecível é ter um encontro real com Jesus, o que nós podemos dizer sobre Maria? Será que Maria e as amigas tiveram esse encontro real? Vamos então ver aqui. Versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram no túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, não acreditaram no que as mulheres diziam. Gente, os discípulos tocaram em Cristo nas feridas, nos ferimentos, e comeram com ele. Cleopas e o amigo dele, eles presenciaram Jesus no caminho, e no partir do pão o reconheceram. Mas e Maria e as amigas? Elas tiveram um encontro real como eu e você podemos ter hoje. Jesus não vai aparecer, abrir a porta e falar: oi, estou aqui, toque nas minhas feridas, porque ele já falou para Tomé, como a gente vai ver mais à frente: bem-aventurados que não viram e creram.
Mas aquelas mulheres tiveram um encontro tão real com o Senhor, como nós podemos ter hoje, que elas falaram e para todo mundo que Ele tinha ressuscitado, e mesmo eles não crendo, elas mantiveram aquilo. Elas não viram Jesus ressurreto, elas viram o túmulo vazio, e aquilo bastou para que elas tivessem um encontro real com o Senhor Jesus. O pastor Ronaldo Lidório, ele postou essa semana, hoje mais precisamente, de ontem para hoje, está assim nos stories dele: ninguém se encontra com Jesus e permanece o mesmo. Hoje nós não vamos encontrar fisicamente com o Senhor Jesus Cristo, mas nós podemos ter um encontro real com Ele a cada dia. Basta que nós o busquemos. Ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós podemos ter esse encontro que o pastor Lidório falou a cada dia, e ter esse encontro real com Cristo nos torna o nosso dia inesquecível. A mensagem que foi dada a Tomé foi essa aqui: você creu porque me viu, bem-aventurados são os que não me viram e creram. Eu quero te convidar que você possa ter um encontro real com Jesus Cristo a cada dia da sua vida, buscar ter esse encontro real pela fé. Nós cantamos num dos louvores, e eu anotei aqui: tu não me deixarás jamais. Eu creio que o Senhor Jesus não me deixará jamais. Eu creio que Ele não te deixará jamais. E se você crê nisso, tenha e busque ter um encontro real com o Senhor Jesus a cada dia. A segunda lição que nós extraímos desse dia inesquecível é que nós precisamos ter um encontro real com as Escrituras. Eu citei 4 blocos. Em 3 desses blocos foi clara a mensagem dizendo a respeito das Escrituras. Vamos ver agora numa ordem cronológica. Maria e as amigas, versículo 6. Ele não está aqui, disseram aqueles seres, aqueles anjos. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Meus irmãos, naquela época, naquele momento exato, não havia Novo Testamento. As palavras de Jesus, ou as palavras que Jesus tinha dito, seriam as Escrituras do Novo Testamento. Os anjos falaram: lembrem-se do que ele falou. Exatamente o que virou escritura na instrumentalidade aqui do evangelista Lucas. Ele disse que teria que sim sofrer e que teria que ao 3º dia ressuscitar. Olhando para esse texto, nós vemos que elas tiveram um encontro real com a palavra, porque lembraram e creram. Cleopas e o amigo, quando eles falaram que olhavam para Jesus como um profeta, e depois você pode ler em casa o capítulo inteiro, se você ler naquele aplicativo YouVersion, não ganha para fazer comercial, mas é um aplicativo que eu recomendo para todo mundo, inclusive para o meu amigo Marcelo, eu recomendei, né? Se você colocar no YouVersion, capítulo 24 de Lucas, na velocidade 1 e apertar play, leva 7 minutos para ler os 50 versículos. Então, quando acabar o culto, talvez antes de dormir, você pode ler esse capítulo inteiro, 7 minutinhos antes do seu sono. Mas nesse encontro com Cleopas, eles olharam para Cristo e viram a Cristo tão somente como um profeta, e ainda disseram que eles acharam que Cristo seria aquele que ia libertá-los da dominação romana. Eles não entenderam as Escrituras. E aí Jesus fala exatamente isso.
Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Gente, uma das coisas que eu já falei aqui, acho que inclusive na última mensagem que eu preguei aqui, é que uma das coisas que eu vou querer fazer quando eu chegar no céu é falar: Jesus, eu sei que você tem um monte de gente para trocar ideia, mas você tem como dar aquela aula que você deu para Cleopas e para o amigo dele? Porque eu amaria saber de Gênesis, Apocalipse, tudo que diz respeito a você. Eu vou fazer isso, hein? Quem quiser vem comigo lá, né? Para a gente poder fazer essa pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não há dúvidas de que eles tiveram um encontro real com as Escrituras. No terceiro bloco a gente tem os 11 e os outros, e diz assim, versículo 44, a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados às nações, começando em Jerusalém. Vou pedir para a Clarinha voltar rapidinho. Clarinha, volta mais um pouquinho, mais um pouco. Isso. Gente, quando a gente olha para esse versículo 44, Jesus nesse momento ele estava fazendo referência ao Antigo Testamento judaico. E se você puder fazer essa pesquisa, ou se você não quiser, eu já vou dizer o que eu queria. Quando a gente olha para a lei de Moisés, para os profetas e para os salmos, que eram chamados também de escritos, se você juntar esses três blocos, eles englobam todo o nosso Antigo Testamento da Bíblia. Há vários livros que estão contidos nos profetas e nos escritos, não só salmos, mas existem outros livros. Lucas colocou salmos, mas de uma forma genérica, se referindo a todo o Antigo Testamento, e Jesus estava validando o Antigo Testamento, falando que esse Antigo Testamento dizia a respeito dele, e que ele veio cumprir esse Antigo Testamento. Então, nós entendemos, e aí sim, voltando lá para o 47, Clarinha, que nós precisamos ter esse encontro real com a palavra do Senhor. Nesses três encontros, a palavra de Deus, as Escrituras estiveram presentes. Então, para que tenhamos um dia inesquecível, é necessário, é essencial que no nosso dia nós busquemos a palavra de Deus. Nós precisamos fazer como eles. As Marias amigas creram sem ver. Quando a gente olha aqui nesse versículo que eu falei para vocês, Cleopas e o amigo tiveram o coração ardendo. Os demais tiveram o entendimento aberto, todos os três, porque se debruçaram naquilo que as Escrituras dizem, naquilo que a palavra de Deus tem a dizer para nós. E Paulo, ele fala algo muito interessante sobre ouvir a palavra de Deus, que se encontra em Romanos 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que eu e você, que nós possamos ter um encontro real com a palavra de Deus. A terceira lição que nós extraímos daqui é que depois de ter esse encontro real com Cristo, depois de ter esse encontro real com a palavra de Deus, nós só temos uma coisa a fazer, ou melhor, duas, começando por essa, que é adorar e louvar o Senhor Jesus.
No versículo 50, diz assim: então Jesus levou-os para fora, até Betânia, erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Gente, não tem como um dia ser um dia inesquecível se a gente não louva e adora o Senhor. Não tem como o seu dia ser bom se você, ao longo dele, da hora que acorda, da hora que dorme, não tira um tempo para louvar e adorar ao Senhor. Um dia inesquecível tem louvor e adoração a Deus presentes, e ele não fica completo. Gente, eu falo para vocês assim, de todo o meu coração, eu já tive muitas alegrias na minha vida, mas assim, como foi tremendo nessa semana, buscar a Deus na hora do banho, na hora do devocional matinal. Acordei mais cedo todo mundo, fui lá na sala, e como foi maravilhoso Deus falar comigo na palavra. Eu nunca tinha percebido que Lucas 24 era um dia quase que corrido, e Deus revelou isso. Por quê? Porque eu fui adorar e louvar ao Senhor. Deus tem muito a nos falar, a você. Guilherme Portugal pregou uns dias atrás sobre o sacerdócio universal. Uma igreja reformada entende que você é um sacerdote do Senhor, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Mas para ser sacerdote, você precisa buscar ao Deus a quem você serve. Você precisa buscar o Senhor. E eu quero falar para vocês de um milagre que aconteceu. Em Atos 16, 23 a 26. Paulo e Silas estavam na prisão. Vamos ler aqui. Depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E tendo recebido tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por enquanto até aí. Gente, eu não sei vocês, mas ficar preso em algum lugar não é algo agradável. Eu já fiquei em elevador. Imagina vocês ficarem numa prisão daquela época, sem asseio, sem nada, não tinha água encanada, não tinha nada, tendo sido muito açoitados. Não foi pouco, foi muito açoitados. Não sabemos se tinha aqueles açoites que tinham pedaços de ferro ou não, mas sabemos que eles estavam muito feridos, sangrando, tanto que depois ficaram com medo que eles viessem, eles batiam tanto que eles ficavam com medo que quem apanhasse viesse a morrer. Num evento de Atos, Paulo, quando evocou a sua cidadania, eles ficaram tremendo de medo, porque eles tinham batido muito em Paulo. Então eles tinham essa característica de açoitar muito. E eles açoitaram a Paulo não porque ele fez algo errado, roubou alguém, mas porque ele falou de Cristo, porque ele pregou a palavra. Paulo e Silas apanharam por causa disso, foram chicoteados, açoitados por causa disso, foram presos e feridos, foram presos no tronco. Não sei quantos aqui já viram o que é o tronco, ou que era simulacros de tronco. Aqui no Brasil a gente tinha nas senzalas, era uma madeira que tinha um espaço para você colocar o pé, era fechado e botar num cadeado uma trava, e você não podia se mexer direito, você tinha que ficar ali. Aí imagina, com os pés no tronco, machucados, açoitados, por falarem de Cristo, o que eles vão fazer? Reclamar da igreja. Vão fazer o quê? Reclamar do Senhor? Não. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão
escutavam. Eles não só se contentaram em louvar e cantar, mas eles cantaram de tal forma, com tanta voz, que os amigos, companheiros de prisão ali, escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Essa história continua, você pode ler depois, mas eu quero te perguntar, qual foi o milagre que aconteceu aqui nessa história? Foi o terremoto? Foi esse terremoto ter aberto a porta da cadeia? Ou foi duas pessoas que foram presas pelo Senhor, chicoteadas à meia-noite, presas num tronco, louvarem e engrandecerem o Senhor? Nas nossas vidas, quantas vezes, por muito menos, a gente deixa de louvar e engrandecer ao Senhor, e a gente começa a murmurar e reclamar de Deus? Por muito menos, a gente esquece de engrandecer o nome do Senhor, esquece de vivenciar o que diz na palavra: em tudo deem graças. O pastor Lidório, que eu citei, ele está enfrentando o câncer. Ele é um exemplo de missionário. O reverendo Fernando e a esposa conhecem a família. Ele é uma pessoa maravilhosa. E ele postou recentemente, em meio ao câncer: em tudo deem graças. Para o nosso dia ser inesquecível, precisamos adorar e louvar ao Senhor Jesus Cristo. Eu te convido. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei aonde que você está, pelo que você está passando, mas eu sei que Deus te convoca, te convida, que o Espírito Santo de Deus te estimula a louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo, seja o que for, pelo que você estiver passando. A quarta lição que nós extraímos desse dia inesquecível é que nós precisamos cumprir a missão de Deus. Maria e as amigas, então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que estavam com eles. Essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com eles, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Cleopas e o amigo, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Os 11 e os outros amigos. Assim está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Nos 3 blocos, para as 3 pessoas aqui, houve o compartilhar, o cumprir a missão de Deus. Maria e as suas amigas anunciaram a ressurreição de Cristo para os apóstolos, mesmo que eles não estivessem acreditando. Cleopas e o amigo, depois de terem demorado tanto para perceber que Jesus estava ali, voltaram correndo para tentar se redimir talvez, mas voltaram correndo 11 quilômetros ou andando talvez, para contar tudo o que eles viram para todos ali que estavam reunidos.
E os demais discípulos, dos quais eu e você fazemos parte? Os demais discípulos receberam não um convite, não uma sugestão, não talvez, se você quiser, mas sim uma ordem expressa de Jesus Cristo para serem testemunhas vivas. Diz aqui, vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. E no versículo anterior, no 47, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Nós somos, ou deveríamos ser, testemunhas vivas do Senhor. Essa promessa do versículo 48, ela já ocorreu em Atos 2. A capacitação do Espírito Santo já veio desde o primeiro século. Você e eu temos o Espírito Santo de Deus e podemos, através dele, propagar a mensagem de Cristo na nossa família, no nosso trabalho, ou onde quer que nós estejamos colocados, na nossa escola, para aqueles que estão estudando, ou na faculdade. Eu não sei aonde Deus te colocou, mas aonde Deus te colocou, Ele quer fazer de você uma semente que frutifique, e frutifique a palavra dEle. O testemunho é necessário sim, é essencial sim, mas a proclamação, que é falar de Deus, ela é obrigatória. Há várias passagens na Bíblia que eu poderia trazer aqui para a gente, mostrando pessoas, profetas, pessoas como eu e você, sendo comissionadas e aceitando o chamado. Mas eu decidi trazer à tona uma reflexão que nós vimos no PG da semana passada. Para quem visita a igreja, PG é um pequeno grupo. Então você que está aqui pela primeira vez, nós fazemos pequenos grupos para comentar a mensagem dominical. E no domingo passado, pela instrumentalidade do nosso pastor João Marcos, ele trouxe uma mensagem baseada em Isaías 6, que diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou meus lábios, tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse Deus, aqui no trecho. Isaías responde, eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu te convido a falar isso para Deus, a cumprir a missão dele. Fala assim, nós vamos orar daqui a pouquinho. Você fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim aonde você quiser. Cumpra a missão de Deus, porque quando a gente faz aquilo que Deus quer, o nosso dia se torna um dia inesquecível. Que Deus possa fazer de você uma testemunha viva de que Jesus ressuscitou, de que Ele vive, de que o Espírito Santo habita no nosso meio, e através de você, que Deus possa fazer muitas coisas. Concluindo, para que o que a gente aprende com esse dia inesquecível, a gente aprende que nós precisamos ter um encontro real com Jesus Cristo, que nós precisamos ter um encontro real com as Escrituras, que nós precisamos adorar e louvar ao Senhor Jesus Cristo, e que nós precisamos cumprir a missão do Senhor. Esse dia inesquecível ficou marcado com uma tinta indelével no coração
de todos aqueles que o vivenciaram. E que nessa noite, esse dia inesquecível, fique marcado no meu e no seu coração, para que a gente possa pegar essas lições, colocá-las em prática, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos louvar a Deus com o louvor a Jesus, que Jesus seja realmente o centro de tudo que é em nossas vidas. Jesus é o centro. E antes da banda começar a tocar, eu quero fazer uma oração por você e por mim. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti através do louvor Emaús, o louvor imediatamente anterior a essa palavra, dizendo que toma o Teu lugar na nossa casa, que o nosso coração, a nossa vida, ela é a Sua casa. Meu Deus, que em nome de Jesus, nós possamos aprender as lições desse dia inesquecível. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter um encontro real contigo diariamente. Buscarmos a Tua palavra diariamente, assim como nós nos alimentamos todos os dias, que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, que nós possamos Te adorar e Te louvar todos os dias, Senhor, e que nós possamos a cada dia falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me aonde que Tu quiseres, Senhor, estou aqui para ser uma testemunha viva, usa-me, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro de tudo o que há na minha vida, em sua vida, para a glória e honra do nome dEle. Amém e amém.